E aí, tudo nice com você? Bem-vindos a mais um Papo Reto. Nesse programa, eu vou trazer conteúdos que vão ajudar você a ser promovido na carreira engajando equipes. Eu sou a Nice e bora para o vídeo de hoje. Um dos grandes desafios que o líder de equipe tem, quando a gente está falando desse imediatismo, é que essas pessoas elas têm uma dificuldade muito grande de lidar com pressão. Né? Então, muitas vezes, quando a pressão está além daquilo que eles acham que podem suportar, eles não têm noção do poder que eles têm dentro deles, eles tendem a buscar algum refúgio. E normalmente a gente está falando aí de um percentual considerável de absenteísmo, né? Para quem não sabe, o absenteísmo, a gente está falando de faltas. Como é que você lida com essa questão, né? Hoje, assim, pensando nessa galera, como você disse, mais imediatista. Você tem esse problema de faltas, como é que você lida e poderia, de repente, dar um direcionamento para quem hoje está passando por essa dificuldade e não está conseguindo pensar numa boa prática ou algo que você já tem implementado dentro da sua equipe que deu muito certo, que você possa compartilhar com essa galera? Dentro da companhia, essa é a minha terceira operação. E aí eu saí de uma operação grande, que ela trocou de GPS, então eu fui remanejado para uma outra operação. E eu recebi o desafio, essa equipe entrou num absenteísmo de 20%. Uau! E era uma equipe que era um saque e decreto, ou seja, eu tinha que ter gente para atender em até 5 segundos, eu tinha que ter pessoas ali para fazer o processo, que era a última instância dentro de um call center. Para quem não entende, o cliente passa primeiro pela central de relacionamentos, ele vai ter o problema dele lá solucionado. Se a solução não for favorável, ele entra com saque para abrir a reclamação, protocolo, enfim. E para esse tipo de atendimento, eu preciso de operadores mais sêniores. E dentro daquela operação, eles eram mais sêniores. Porém, com uma troca de gestão necessária, entrou-se a famosa rebeldia, né? Que aí é onde o líder tem um pouco de dificuldade de lidar, porque o operador está entregando atestado e para o líder, às vezes, tudo bem. Se está dando trabalho, melhor que fique em casa. E para mim, enquanto líder, não é. Para eu conseguir sanar o problema, ele tem que estar lá. Eu preciso trabalhar junto com ele. E aí eu fiquei 5 meses à frente dessa equipe. E aí eu recebi ela com 20% de ABS e entreguei, passei o bastão para o outro supervisor, uma equipe com ABS de 0,75%. Que sensacional! E aí, Nice, qual foi a sacada? É isso que eu ia te perguntar, né? Porque sacada. Não é sorte. Não, foi a sacada. Lidar com a questão, às vezes, não é nem a pressão, Nice. A pressão do dia a dia, eles até entendem. Tem que bater nível de serviço, tem que bater venda, tem que bater resultado. O grande questão do call center é que, às vezes, o operador ele ainda não tem feeling e o líder não explica. A gente só se sustenta com resultado. E quando a gente fala o se sustenta, o profissional, ele é reconhecido pelo trabalho dele, pelo resultado dele, aonde ele chegou, pelos méritos. E aí eu fiz com que cada operador entendesse qual era o lugar dele ali dentro, independente da liderança. Se o líder não conhecer o operador, Nice, ele não consegue fazer o tão famoso poder de persuasão. Ele não consegue incentivar o cara a chegar a algum lugar, a querer crescer, a querer ser alguém dentro da companhia. Isso que você falou é muito verdade. E Will, assim, tem um ponto que é um ponto chave, o como falar. Porque você pode pegar qualquer líder, por exemplo, para seguir a mesma linha que você seguiu, e que não vai ter o mesmo efeito, porque o como você fala com as pessoas, o como você vai conduzir a ação, o demonstrar esse grau de importância que você colocou, realmente faz toda a diferença. E para você que não sabe muito bem, não conhece esse mundo de call center, eu vou aqui só detalhar um pouquinho esses pontos que o Will colocou. Então, o que ele fez? Ele tinha um índice de absenteísmo de 20%,
E quando a gente fala em absenteísmo, nós estamos falando de faltas, de ausência das pessoas efetivamente ali trabalhando. E aí, quando a gente está falando, dependendo do modelo de contrato, existe lá uma quantidade de horas que são contratadas pelo cliente. Então, nós somos uma empresa prestadora de serviço, o call center é uma empresa prestadora de serviço, e nós temos clientes, grandes marcas, que nos contratam para atender esse consumidor, que faz uma compra, que às vezes quer negociar, a gente vai precisar fazer uma cobrança, negociar uma parcela com esse cliente. Então, pensa em algo que você adquire na sua vida, uma TV por assinatura, um celular, uma central de atendimento vai te dar todo esse suporte. E normalmente é um call center que vai fazer esse atendimento. Seja ele ativo, ou seja, nós entrando em contato com vocês, oferecendo algo, ou receptivo, você precisando de alguma ajuda, seja de uma linha de crédito, seja de comprar um cartão, seja de tirar uma dúvida, de negociar, e aí você vai entrar em contato conosco. E sempre vai ter um profissional de call center lá para te atender. O Will está colocando aqui uma situação muito delicada que acontece dentro do call center. Porque se eu tenho uma grande marca que contrata uma prestação de serviço e a gente tem pessoas a menos do que aquilo que foi contratado, isso gera ônus em faturamento para prestação de serviço, no caso, para o call center. Então, o nosso papel pensa no sanduíche, né? Nós, enquanto profissionais de call center, somos a salsicha desse sanduíche, porque de um lado nós temos o cliente que contrata e ele quer tudo aquilo que ele contratou, e do outro lado nós temos a empresa, que é o call center em si, que nós somos responsáveis por gerar o faturamento. E aí tem esse ponto importante que o Will colocou aqui. Nós somos bem vistos e muito bem quistos com entrega de resultados. É isso que vai nos sustentar. Né? Então, aqueles mimizentos do call center, como eu costumo falar, que a gente quer muito longe do call center, que fala assim, mas nós só somos vistos como números. Sim, nós somos vistos como números, porque são os números que vão sustentar os resultados de todo esse bastidor que eu acabei de relatar. Então, pensa que se nós temos faltas de pessoas, onde a empresa de call center, normalmente, ela estabelece uma média tolerável, ideal que fosse 0, mas a gente lidera pessoas, né? Então, estamos sujeitos, sim, a uma falta, as pessoas ficam doentes, especialmente no momento como esse que nós estamos atravessando, em plena pandemia. Então, pensa no seguinte, a empresa, ela estabelece uma tolerância, então, se a tolerância é o máximo aceitável para que a operação continue trabalhando de maneira muito saudável. Vamos colocar aqui que a média do mercado é de 5% de absenteísmo, ou seja, de todas as pessoas que eu tenho contratadas, eu tolero que 5% se ausente, seja por uma questão de saúde, por uma necessidade pessoal, que pode acontecer. Então, essa tolerância, ela existe para uma eventualidade. O que o Will está colocando aqui, que é uma situação que não é tão diferente da maioria das operações não dentro do call center. Ele está dizendo que ele pegou uma situação onde existia 5% a tolerância. Ele pegou uma operação, uma equipe que tinha 20%. O que ele está dizendo é que 20% das pessoas que deveriam estar lá trabalhando faltaram. E aí, como é que a gente faz a gestão, sendo que nós temos uma área de planejamento, se você não conhece, é uma área que dá todo o suporte, é uma área de bastidor. Nós vamos trazer aqui no Papo de Líder também líderes de áreas do call center, que dá todo esse suporte para você conhecer também esse outro lado. E aí, esse planejamento, ele recebe a demanda do cliente que contratou, ele dimensiona quantas pessoas ele vai precisar todos os dias ali trabalhando para garantir o atendimento desses clientes que vão nos ligar. Ou a gente entrando em contato com esses clientes, porque nós temos uma base de clientes para ligar. Então, tudo isso, existe um planejamento por trás. E que se eu tenho 20% de faltas, você concorda? É impossível eu bater esse planejamento. E aí, Will, então, outros problemas. Eu tenho que pedir banco de horas a mais trabalhadas, né? Você estressa as pessoas que estão vindo trabalhar todos os dias e por aí vai. Então, quando o Will coloca que ele entregou com menos de 1%, olha só, a tolerância é 5%,
ele pegou uma equipe com 20% depois de 5 meses. E com certeza com uma redução gradativa mês a mês, né? Sim. Então, ele recebeu um super desafio do líder imediato dele, dizendo assim, Will, preciso que as coisas aconteçam, porque senão fica insuportável, né, a negociação. Se a empresa não é saudável financeiramente falando, como é que mantém a empregabilidade de todos ali? Então, é uma responsabilidade realmente tremenda. E ele, gradativamente, conseguiu entregar abaixo de 1%. Então, Will, parabéns, que belo trabalho. Num curto espaço de tempo, se a gente for considerar de 20%, abaixo de 1% em 5 meses, sensacional. Hoje nós vamos falar sobre faltas, sejam elas justificadas ou injustificadas. E aí eu quero trazer para você o entendimento do que são, qual é a diferença das faltas justificadas e injustificadas, por que elas acontecem, o que fazer para evitá-las. Embora essa era uma realidade que eu realmente presenciei por muitos anos, principalmente quando eu passei para a liderança de equipe, porque quando eu era atendente, quando eu estava de fato na linha de frente, fazendo o atendimento direto ao cliente, a gente pouco observa isso e não dá a importância que realmente esse assunto merece ter. E aí, quando eu passei para a supervisão, no caso, assumi um cargo de líder de equipe, eu comecei a prestar atenção neste detalhe, né, que faz toda a diferença para uma equipe de fato saudável, produtiva, que demonstra comprometimento, né, acima de tudo. Mesmo eu estando inserida neste mundo, sendo conhecedora de fato dos detalhes, porque eu passei pela liderança desde o nível de supervisora, passei pela coordenação, gestão, assumindo a gerência operacional. Então eu era obrigada a ter o entendimento desses detalhes, né, desses itens que são muito importantes para a saúde da operação como um todo. Mas ainda assim, eu fiz questão de estudar o assunto e eu tentei filtrar para vocês os principais temas relacionados. Eu quero começar trazendo aqui para vocês a diferença entre a falta justificada e a injustificada. Começando pelas faltas justificadas. As faltas justificadas, elas são aquelas que possuem algum respaldo por lei, ou seja, que você tem alguma forma de comprovar, através daquilo que a lei respalda, o motivo dessa sua ausência. Essa justificativa, ela precisa estar prevista na legislação que autoriza o funcionário se ausentar por um certo período de tempo do trabalho. Mas um ponto importante, precisa prestar atenção em cada situação da falta, porque para cada uma delas, a legislação vigente autoriza de acordo com cada motivo de falta. Então, se atenta aí, hein? Não use um motivo de falta justificada para toda e qualquer ausência que você tiver e simplesmente achando que trazer algum documento vai ser o suficiente. Já as faltas injustificadas, como o próprio nome já diz, são aquelas que não têm qualquer tipo de justificativas previstas em lei. É muito comum os colaboradores, os funcionários confundirem e acharem que simplesmente ele aparecer no trabalho e verbalizar o motivo da ausência dele, isso já vale como justificativa. Não é assim que funciona. Então, em resumo, faltas justificadas são aquelas previstas em lei que te respalda desde que você apresente algum comprovante legal. Faltas injustificadas são aquelas que você não tem um documento legal previsto na legislação ou CLT para justificar a sua ausência. Então, de novo, você simplesmente falar, explicar para o teu líder imediato o porquê da sua ausência sem apresentar nenhum comprovante, nenhum documento legal, não tem validade como falta justificada. Se liga nisso aí, hein? Os atrasos recorrentes, eles também podem ser considerados como faltas, sabia? Se você somar a quantidade de minutos em atrasos dentro do mês, isso também pode ser considerado como falta pela empresa que você trabalha. Falando um pouquinho de CLT, no artigo 473,
Estabelece lá quais são as razões que a empresa não pode te penalizar de acordo com aqueles motivos de faltas que estão lá descritos, desde que você siga rigorosamente as formas de justificativas que estão previstas lá. Então, presta atenção que eu trago aqui para você um resumo bem interessante. Apesar de ter administrado por muitos anos na minha carreira esta questão de faltas com os funcionários, eu fiz questão de fazer algumas anotações aqui para eu não esquecer nenhum detalhe importante e também não falar algo que esteja fora do que prevê a CLT, tá bom? Então, quais são os motivos que a empresa não pode te penalizar em caso de faltas, desde que você esteja dentro do que prevê a CLT através do artigo 473. Nos casos de falecimento de cônjuge, ascendentes, descendentes, irmão ou pessoa que declara em sua carteira de trabalho a previdência social ou alguém que viva sob a sua dependência econômica, até 2 dias de faltas consecutivas, ou seja, um dia após o outro. Lembrando que para todos esses motivos que eu vou falar aqui, para a empresa não te penalizar, você precisa comprovar cada um desses itens, tá bom? Você tem direito a se ausentar do trabalho por 3 dias consecutivos nos casos de casamento. A empresa também não pode te penalizar por 1 dia em cada 12 meses para os casos de doação de sangue. E aqui cabe uma ênfase da minha parte. Não é incomum os colaboradores apresentarem atestados que comprovem a doação de sangue. Lembrando que só é permitido por esta razão, doação de sangue, um atestado a cada 12 meses. Então, não se engane, porque a empresa guarda o seu histórico no seu prontuário de funcionário e, com certeza, ela vai saber se você está apresentando mais de 1 atestados dentro do período de 1 ano por essa razão. Doar sangue é legal, acho que você não tem que fazer somente para conseguir o atestado, né? É muito importante que você faça até por uma questão de cidadania, mas para fins trabalhistas, você só pode apresentar um atestado a cada 12 meses. Atenção! Você também tem direito de se ausentar por 2 dias, e nesse caso consecutivos ou não, para aqueles casos que você é mesário em épocas de eleição, sabe? É uma falta legal, sim, mas é muito importante que nessa situação específica você veja com a sua empresa como é que será feita a compensação desses 2 dias que você tem direito. A empresa não é obrigada a te dar os 2 dias consecutivos. Ela pode negociar com você as melhores datas para você e para ela. Então, nessa situação é sempre bacana você que é funcionário entrar em comum acordo com a empresa, mesmo porque pode ser que você precise outras vezes, né? Então, sempre lembre-se disso, beleza? Combina direitinho, entenda com o teu líder imediato como é que pode ser negociada as suas ausências para compensar esses dias, tá bom? Um outro ponto, esse daqui não é tão comum, mas como está lá na CLT, acho importante citar, você também pode se ausentar o tempo que for necessário para você cumprir exigências de serviços militares. Órgãos militares são órgãos previstos na lei e que te dá direito desde que seja convocado ou solicitado por esses órgãos, tá? Então, fica aí a dica. Naqueles casos que você vai prestar vestibular, então, por exemplo, provas de Enem, esse tipo de provas voltadas ao vestibular normalmente acontecem aos finais de semana, mas a gente sabe que nas centrais de atendimento é muito comum as escalas de final de semana, né? Então, nessa situação, você tem direito, sim, de se ausentar para prestar o seu vestibular, desde que você traga comprovante. E, de novo, aqui vale o bom senso. Normalmente, você já sabe antecipadamente as datas que você vai prestar o seu vestibular. Então, combina o jogo antes, porque daí, quando chegar a data, ninguém vai ser pego de surpresa. Uma dica que eu dou
por mais que você combine e converse com seu líder imediato antecipadamente, não custa nada, né? Quando chegar 1 dia, 2 dias antes da data que você vai se ausentar, lembra esse teu líder imediato, ele tem tantas atividades para cuidar, então não custa você dar uma forcinha, até porque o interesse principal é teu. Então chega nele ou nela e fala, olha, só para te lembrar, amanhã vai ser aquele dia que eu vou fazer o meu vestibular, então eu não poderei vir. Mas na segunda-feira ou no dia seguinte, eu te trago a comprovação, tudo bem? Então, o combinado não sai caro, tá bom? Por mais que esteja previsto em lei, é sempre bacana você ter essa proximidade e conversar com o teu líder imediato. Da mesma forma que acontece quando você vai se ausentar por algum tipo de convocação no âmbito militar, o mesmo cabe quando você estiver em juízo, ou seja, se você tiver algum tipo de audiência, se você for convocado por algum juiz para participar de alguma sessão, você também tem direito a se ausentar pelo tempo que a justiça determinar. Porém, como sempre, você terá que apresentar a comprovação legal, tá bom? E tenha certeza de que toda e qualquer comprovação que você apresenta, a empresa se reserva no direito de consultar, de averiguar se realmente é verídico. E não é uma questão de desconfiar de você como funcionário, é uma questão de respaldo por parte da empresa. Afinal, é ela quem vai arcar com todas as questões relacionadas ao seu dinheiro, né? Então ela precisa realmente se respaldar. Não leve qualquer tipo de justificativa. Tenha consciência. E aí, galera, esse ponto é muito importante. Eu presenciei em diversas situações funcionários sendo desligados por justa causa, por apresentarem comprovações falsas, muitas vezes rasuradas, muitas vezes compradas, e que quando a empresa ligou no estabelecimento para investigar a veracidade daquela declaração, daquele atestado, não era verdade. Então, nesses casos, a empresa pede que o hospital ou que o estabelecimento mande por e-mail comprovando de que este funcionário não esteve naquele estabelecimento. E aí, galera, não tem choro. Simplesmente a empresa vai te desligar por justa causa e com toda razão, né? Isso é uma questão ética, não tem por que você fazer. Então, toma cuidado. Um outro ponto que você também pode se ausentar sem que a empresa gere qualquer tipo de prejuízo para você são as questões relacionadas aos sindicatos. Então, se você faz parte, é representante sindical e está sendo convocado pelo sindicato para participar de algum evento, de alguma reunião, isso também é legalmente permitido e você trazendo o devido comprovante estará respaldado e a empresa não poderá te aplicar nenhum tipo de penalidade. Se você é esposo, companheiro, companheira de uma outra pessoa, você também tem direito a 2 dias como acompanhante no caso de gravidez dessa sua companheira, dessa sua esposa. Entenda dentro da sua empresa como funciona essa questão, porque também os dias devem ser negociados. Você não pode simplesmente se ausentar e achar que, eu vou trazer o comprovante, está tudo certo. Lembra sempre que você vai precisar outras vezes. Então, quando o jogo está combinado, quando você sempre demonstra a preocupação, não somente do seu lado, mas também do lado da empresa, você nunca terá problemas com o teu líder imediato, com a empresa, todas as vezes que você precisar. Então, sempre vale a pena combinar o jogo previamente, tá bom? Isso é muito importante. Esse item que eu vou falar agora é um item que também traz muita dor de cabeça para os líderes de equipes. E eu tenho certeza que muitos deles desconhecem o detalhe desse item, que é você ter um funcionário que acompanha o filho de até 6 anos numa consulta médica, por exemplo. Este colaborador, ele pode sim acompanhar e ele deve inclusive apresentar o comprovante, mas ele tem direito a uma ausência por esse motivo. Você sabia disso?
entra no detalhe disso, você tem esse item lá na sua CLT, inclusive se você é líder de equipe, eu até recomendo que você entenda os principais itens da CLT que estão relacionados ao seu dia a dia, até para que você tenha respaldo de falar para o teu colaborador, para a tua galera imediata, o que é permitido e o que não é permitido. Quando você tem fundamento naquilo que você fala, dificilmente você será contestado. Então, vale a pena você se aprofundar nesse assunto, tá? Porque é muito comum os colaboradores, muitas vezes, serem até mais espertos do que o próprio líder. E nessa situação específica, os colaboradores, principalmente as mulheres que têm filhos, e aí eu estou falando de parte delas, é claro que existem as exceções, e a gente está falando da maioria responsável, né? São algumas pessoas que fazem uso dos filhos, acredite você ou não, como justificativas para as ausências. Então isso é muito feio, isso não é legal, porque quando você realmente precisar, a empresa não vai dar crédito para você. Então, você tem direito a uma ausência quando esta falta está relacionada a você acompanhar o seu filho de até 6 anos. Atenção nesse ponto, para alguma consulta médica. E aí, galera, eu trouxe aqui os principais itens que estão previstos lá na CLT relacionados a esse tema de faltas justificadas, mas é muito importante que você entenda, junto ao RH da sua empresa, o departamento pessoal, quais são efetivamente as regras ou, de repente, extensões dessas regras. Porque tem muitas empresas que, de fato, eles flexibilizam algumas questões relacionadas a faltas, né? Então, o que eu falei aqui são regras que estão estabelecidas na CLT, mas existem empresas que colocam alguns outros critérios que daí varia de empresa para empresa e é muito importante você conhecer o que é exceção à regra da CLT dentro da sua empresa. E aí eu estou me referindo a regras para mais, nunca para menos. O que está previsto lá é lei, as empresas precisam seguir e você também como colaborador. É importante que você conheça sim os seus direitos, mas você não pode esquecer que você também tem deveres a cumprir. E aí você deve estar se perguntando, né? Principalmente você que é líder. Quantas vezes você se pegou questionando, cara, por que as faltas acontecem, né? Foi realizada uma pesquisa com todos os funcionários que faltaram por alguma razão dentro da companhia. E os dados dessa pesquisa trouxeram as seguintes informações. 61% dos funcionários que responderam à pesquisa alegam que eles faltavam ao trabalho por se sentirem entediados e deprimidos com a tarefa que eles realizavam dentro da empresa. E aqui eu chamo a atenção para você que é líder de equipe. Você como líder tem um papel fundamental. É você quem está à frente, né? Então, assim, você precisa ter a sensibilidade de perceber quando alguma coisa não está legal com o seu funcionário. E se você é um líder próximo, pelo bom dia, pelo olhar, muitas vezes pela ausência, pela recorrência de atrasos, esse colaborador ele vai dar sinais. Não tem como simplesmente a falta acontecer ou o seu colaborador ficar usando cada momento de ausência dele uma justificativa diferente sem ter dado alguns indícios antes. Então, se você é um líder próximo, com toda certeza, eu falo sem medo de errar, porque vivi por 15 anos essa realidade. Se você estiver perto e conhecer cada um dos seus integrantes, você vai saber contornar a situação e muitas vezes reverter um cenário de possível falta antes que ela aconteça. O líder não tem o poder de motivar ninguém. Isso é muito comum confundir. O líder ele tem o poder de incentivar os colaboradores. Motivar é muito pessoal, né? A minha motivação é diferente da sua. Então, muitas vezes o líder acha que fazer uma campanha, né? E até o nome da campanha é campanha motivacional, né? Que fazer uma campanha vai trazer a motivação a este colaborador. Então, não confunda o que é motivação do que é incentivo. Você, como líder, você tem o papel de incentivar, de estimular, de inspirar as pessoas da sua equipe. Mas entender de cada colaborador da sua equipe
qual é a motivação deles. E cada um terá que regar a sua própria motivação. Então, muitas vezes, você vai ter colaborador que a motivação dele é ter dinheiro no final do mês para pagar a casa de aluguel. O outro é comprar um presente para o filho. O outro é conseguir fazer a faculdade. Então, qual é a motivação de cada colaborador que você tem na equipe? Você já parou para pensar na importância de descobrir isso? E aí, como líder da equipe, você vai criar meios de incentivar essas pessoas a buscarem e alcançarem, através dessa motivação, tudo aquilo que eles almejam, inclusive os resultados da sua equipe, que, por tabela, serão os seus resultados também, né? E lá no próprio site administradores.com, eles trazem uma recomendação que eu faço questão de trazer aqui, porque eu super concordo. Um dos fatores que mais vai contribuir para incentivar a sua galera a buscar a motivação própria é você trazer desafios. Então, quando você traz desafios que vão ao encontro das motivações de cada um dos seus colaboradores, não tenha dúvida de que você vai ter sucesso total. Principalmente porque você vai mexer num campo bastante interessante, que é a criação individual. Então, quando você traz algum desafio novo, você vai contribuir para que o seu colaborador entre num processo criativo para trazer alternativas e então ele possa realmente se automotivar. E, acima de tudo, pode apostar nisso, vai dar muito bom, porque este seu colaborador vai buscar alternativas para te surpreender como líder. Ele vai buscar soluções, ele vai buscar resultados que estejam acima das suas expectativas. Então veja como estímulo, através de novos desafios principalmente, fazem toda a diferença para você que é líder de equipe. E ainda continuando nos principais motivos de faltas, nessa pesquisa que eu comentei, alguns funcionários, e aí eu estou falando de 15% deles, dizem que simplesmente faltaram porque se consideravam merecedores de curtir um dia livre, de tirarem um dia para eles. E 24% desses colaboradores que participaram dessa pesquisa informaram que eles faltaram por motivos diversos. E aí entra problemas e compromissos familiares, doenças, dias de sol, ressacas. Gente, olha isso. Então, assim, para o seu colaborador não dar a importância para um dia de trabalho simplesmente porque ele quer tirar um dia para ele, é porque, de fato, você está bem distante dessa pessoa, hein, líder? Se liga nesses pontos, porque uma coisa é esse colaborador faltar quando, de fato, se fizer necessário. Outra coisa é ele faltar porque ele está se premiando. Ele acha que ele realmente, assim, é muito estresse, eu vou tirar um dia para relaxar. Gente, isso é muito sério e você, como líder, precisa detectar esse tipo de situação. Se você for um líder próximo, você consegue sim. E sabe por quê? Olha que dado alarmante, ainda dessa mesma pesquisa. 81% dos entrevistados alegaram que eles entregam atestados médicos, ou seja, alegam algum motivo de doença para justificar a ausência ao trabalho. E isso não é nenhuma novidade, né? A gente sabe, como líder de equipe, quem trabalha dentro do setor de atendimento ao cliente, sabe muito bem dessa realidade que eu estou aqui dizendo. A pesquisa não me traz de verdade nenhuma surpresa, porque a quantidade de atestados, de declarações que são entregues dentro de uma empresa de call center, dentro dos contact centers, não é algo normal. Então, se o líder tiver proximidade, ele vai conseguir inibir, ele vai conseguir exterminar. Exterminar eu não diria, né? Porque ser humano é ser humano e por mais que você faça o seu trabalho muito bem feito como líder de equipe, você sempre vai ter aqueles que se acham espertos e vão querer agir da forma que ele acha que tem que agir. A consciência de cada um. Porém, você como líder, estando próximo, sempre presente, ajudando os seus colaboradores, sendo aquele cara participativo, que dá liberdade para que eles deem ideias, sugestões, e mais do que isso, você aplica essas ideias e essas sugestões que eles dão, quando realmente é possível aplicar, você vai demonstrar que você é merecedor da confiança dele. E dificilmente eles vão agir de má fé com você como líder de equipe. Então, se aproxime cada vez mais, tenha rodadas de feedbacks
individuais para você olhar nos olhos de cada uma das pessoas da sua equipe e entenda a realidade deles, para que então você possa usar essas necessidades como fatores de incentivo para você estimular os seus colaboradores a chegarem onde eles têm que chegar. E para a gente fechar esse vídeo, eu quero trazer aqui os motivos principais que justificam as ausências dos colaboradores. E além da minha vivência, da minha experiência prática, eu trouxe também alguns pontos que são comuns naquilo que eu também acredito e vivenciei dentro do setor de atendimento ao cliente. E esses pontos eu fui buscar em estudos. E 2 motivos que são justificados e até percebidos pelo líder imediato, se ele tiver essa proximidade que eu falei e a sensibilidade de observar as pessoas da equipe dele, que é a desmotivação e o cansaço. E isso acontece por longas jornadas de trabalho. Quem trabalha com atendimento ao cliente sabe o quanto atender o consumidor não é fácil, e principalmente nos dias de hoje, onde o consumidor está cada vez mais exigente, e a questão do treinamento, da capacitação, do desenvolvimento do funcionário é deficiente, né? Infelizmente, não são todas as empresas que têm uma área de treinamento, que pode atuar nessa frente de capacitação, de desenvolvimento, para trazer segurança para esses colaboradores que atendem esse consumidor final. Então, é muito importante que você, como líder, entenda a necessidade, perceba quando o cansaço, quando a desmotivação estiver acontecendo e tome algumas ações que possam contribuir positivamente para resgatar a motivação deste seu colaborador. Então, de novo, se você entender o que motiva esse seu colaborador, a tua ação deverá ser algo que vai realmente despertar essa vontade nele de querer fazer. E o cansaço, poxa, se esse colaborador ele te ajuda com horas extras, se ele está sempre presente, comprometido, ele tem um banco de horas e a sua empresa permite que você faça algum tipo de negociação nesse sentido, por que não, de repente, combinar com seu gestor imediato, chamar esse colaborador e levar para ele uma alternativa de um dia de descanso, talvez. Tira um dia para você, relaxa, volte amanhã bem, eu preciso de você, ou liberar mais cedo, ou entrar um pouco mais tarde, enfim. Dependendo da possibilidade que a empresa te oferecer e dependendo da necessidade que este colaborador tem, por que não buscar alternativas que realmente vão ao encontro dessa necessidade que ele tem naquele momento? Então pensa nisso, vai fazer toda a diferença para ele e tenha certeza que para você como líder de equipe também. Um outro ponto que também está relacionado a esses 2 itens que eu falei anteriormente é a questão do estresse. E o estresse, na maior parte das vezes, dentro de uma central de atendimento ao cliente, acontece porque você que é líder de equipe, sim, e não adianta pensar, nossa, de novo vai cair para mim que sou líder de equipe. Essa é a atividade que você escolheu, liderar pessoas é a sua atividade. Então você precisa ter a real responsabilidade, o real senso de entender que você realmente é o principal ator incentivador para a sua equipe. E aí, o estresse ele pode acontecer por diversas formas, mas você como líder de equipe, se tiver a sensibilidade de perceber a forma como você está conduzindo, então, se você de repente vai cobrar resultados, existem formas e formas de fazer. Você muitas vezes vem de uma reunião da empresa, do cliente, você recebeu uma carga de cobrança e você acaba descontando sem perceber nos teus colaboradores. Isso contribui para um alto nível de estresse. Então você precisa ser o filtro para todos os fatores externos antes de você levar para a tua equipe cobranças, informações, direcionamentos. E mais do que isso, você precisa começar a observar, estar sempre antenado àquilo que está acontecendo, aos movimentos que estão acontecendo dentro da sua equipe, para você conseguir gerar ações que vão resgatar essa questão motivacional. E, por outro lado, diminuir o estresse da sua equipe, que é natural, né? Dentro de uma central de atendimento, dependendo do tipo de negócio que você atua, o estresse ele pode estar em maior grau ou menor grau. E você, como líder, precisa tentar equilibrar de alguma maneira com ações que realmente surtam resultados em relação ao estresse.
né? O estresse, ele é um dos principais fatores que gera afastamento de funcionários. Então, se você não tratar logo que você perceber que ele existe, isso pode se agravar e você ter um prejuízo muito maior na questão de afastamento das suas pessoas. Além do que, o estresse contribui negativamente na questão de saúde dessas pessoas. Então, cuide delas. As pessoas representam o seu maior patrimônio. Então, como líder de equipe, você tem que ter esse cuidado. Inclusive, esse próximo item que eu vou falar agora tem total relação com o estresse. Eu estou falando aqui da depressão. Quantos colaboradores dentro da minha jornada de 15 anos como líder eu vi sendo afastados por depressão que estavam relacionados ao estresse? Então, preste atenção em cada colaborador. Haja assim que você perceber uma situação de estresse para que ela não se repita. E se realmente você perceber que você tem um colaborador que vive ausente, chorando, que nada do que você fala funciona, direcione para algum tipo de especialista para que ele realmente faça algum tipo de tratamento. Eu me lembro de uma moça, na época que eu estava liderando uma equipe, que ela chorava o tempo todo. E quando eu comecei a entender, ela não sabia justificar os motivos, ajudei na marcação de uma consulta e ela acabou sendo afastada pelo psiquiatra e ficou 4 meses em tratamento, mas voltou revigorada. Então, cuide e zele das pessoas. E sabe algo que também está totalmente relacionado às faltas? É a falta de engajamento. Então, quando você é líder de equipe, que está aí todos os dias, simplesmente para cumprir tabela, para fazer as cobranças do resultado, com o pensamento unicamente de entregar metas, sem ter a consciência de que metas, de que resultados são consequências, principalmente de uma equipe engajada, você vai ter prejuízos lá na frente. Então, a falta de engajamento é algo que está totalmente sob a sua responsabilidade. Engajar ou deixar de engajar uma equipe está nas suas mãos. O que você precisa, se você realmente conhece as pessoas da sua equipe, é entender o que motiva essas pessoas e procurar fazer ações de engajamento que realmente estimulem essas pessoas. Outro fator que também gera faltas dos funcionários é ele se sentir perdido. Se o seu colaborador, ou se você tem pessoas dentro da sua equipe que se sentem perdidas, dificilmente você vai diagnosticar isso. Então, é muito importante que você observe se o que você comunicou para a tua equipe foi totalmente compreendido por eles. E você só vai conseguir fazer isso fazendo perguntas. Essa é uma dica que eu dou que funcionava muito comigo. Todas as vezes que eu passava alguma informação, principalmente aquelas que eram um pouco mais complexas, eu depois fazia uma rodada de feedbacks individuais e eu questionava. Ficou claro para você o direcionamento? Me diz o que você entendeu daquilo que eu passei de informação. Através dessa ação simples, você vai conseguir identificar se realmente a tua comunicação foi clara, fazendo com que eles se sintam, de fato, norteados naquilo que eles precisam fazer. E não perdidos, né? Porque se você não tiver clareza nos seus discursos, se a sua comunicação não for clara, e você principalmente não checar se o que você comunicou foi compreendido pelas pessoas, você vai gerar um sentimento de, nossa, estou perdido, cada um ali vai fazer da forma que eles entenderam e depois para você corrigir isso, vai te gerar retrabalhos e que muitas vezes você vai ter prejuízos que são irreversíveis. Então, presta atenção, porque um detalhe desse pode gerar para você situações bem difíceis de serem contornadas depois, hein? Um ponto também que dificilmente o líder de equipe dá atenção merecida é a falta de conexão que um dos seus colaboradores tem, inclusive você, com a cultura da empresa. E aqui eu estou falando da missão mesmo. Qual é a missão da empresa que você trabalha? Você conhece essa missão? A cultura realmente que essa empresa tem? E os colaboradores que você lidera, eles estão alinhados com essa cultura, com essa missão? Porque se não tiver, se as atitudes, se a forma como esses colaboradores atuam estiverem totalmente desconexas com aquilo que a empresa espera, dificilmente você vai conseguir reverter algum cenário. E
por muitas vezes nessas situações você terá que entrar sim com desligamento e rever todo o processo de contratação, porque desde a seleção do colaborador, o RH tem um papel importante de identificar se a postura, se a conduta, se os testes que foram realizados por este colaborador que vai entrar nessa empresa estão conectados com aquilo que a empresa realmente espera, em relação à missão, à visão, aos valores e à cultura que a empresa realmente emprega. E você, como líder, após a contratação, precisa observar se essa conduta realmente está em linha, né? E se não estiver, você tem o período de experiência para avaliar e tomar as ações, gerando o menor prejuízo possível para a empresa, para a sua equipe e para os seus resultados. E por fim, não menos importante, nós temos a questão da falta que o colaborador apresenta porque simplesmente está procurando outro emprego. E quando chega nesse nível, significa que ele já tem a decisão dele tomada e ele só está no ambiente que ele está ainda porque, de fato, ele não encontrou um outro emprego que, na perspectiva dele, é melhor do que o emprego que ele está atualmente. Então, se liga nesses pontos, presta atenção, investiga, seja um líder próximo da sua equipe. Com certeza, você agindo desta forma, você vai prevenir a questão das faltas, você vai evitar ausências do seu pessoal e garantir, além de um ótimo clima para a sua equipe, os resultados que essas pessoas e que a empresa precisa ter para se manterem saudáveis. Então, galera, eu espero ter ajudado com este vídeo, que você realmente reflita sobre esses pontos. É isso por enquanto. Se esse vídeo realmente te ajudou, compartilha com outros líderes de equipes, com outros colaboradores que tenham interesse nesse assunto. Eu não sei se você tem esse conhecimento, mas o fato de você curtir, comentar e compartilhar fará com que as redes sociais entendam o vídeo como relevante e impulsione para mais e mais pessoas assistirem. Então faz a sua parte, contribui aí. Então não deixa de curtir, compartilhar e comentar, beleza? Galera, é isso por hoje. Obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Só para você ter uma ideia, desde quando apliquei o método, eu não tenho falta. Uau, que sensacional! Só para vocês terem uma ideia. Porque o que aconteceu? Eu estruturando, apliquei feedback com muito mais qualidade. Certo. E o representante ficou assim, nossa, ela está me orientando, ela está me ajudando. Automaticamente, eu desafoguei de ficar resolvendo tudo ao mesmo tempo. Então, eu também dei mais atenção aos analistas. E, consequentemente, fiquei mais próxima deles. Então, foi todo um processo de transformação. E, Carla, quanto era o seu absenteísmo antes de você começar a aplicar o método? Uma média aproximada. E você disse que parou de ter faltas, né? Que é um indício muito claro do nível de engajamento que essa metodologia contribui. Claro que não é só o método pelo método, tem todo o seu trabalho de gestão, tem toda uma frente, ações, campanhas que você realiza ali no dia a dia, mas com certeza o método ele contribui em grande parte das vezes, porque eu também vivenciei isso, né? Mas quanto era esse indicador de absenteísmo que é tão crônico dentro do call center, na grande maioria das equipes, e quanto passou a ser depois? 8%, 4,00000. Uau! Em 2 meses você chegou a 0 de absenteísmo? É isso? 2 meses depois da implementação do método. Então, antes do método, era uma média de 8%. Aí, no mês que você começou a implementar, passou para 4, isso. Certo? E aí, no segundo mês depois do método? 0. Agora foi 0. E você está há quantos meses sem absenteísmo na sua equipe? Encerrando esse mês, 4. Que sensacional! Parabéns! Olha que lindo, Carla! Que sensacional! E além do indicador, né, de absenteísmo, o que mais você notou que o método também contribuiu? Todos, porque, na verdade, como eu fui chamando em grupos e fui aplicando o coaching, então todos os indicadores foram se alinhando. E se tiver algum desvio, é retroalimentar, né? É o último passo, né? Retroalimentação do passo. Então, se desviar...
Como é lindo ver quando a gente tem um líder de equipe que de fato entende isso, sabe? São 4 pilares que sustentam o engajamento extremo da equipe: superação, melhoria contínua, excelência, liderança de equipe. Porque quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm no longo prazo. O fato é o seguinte: a dor passa, mas a promoção que você conquista a partir do engajamento extremo da sua equipe fica.